بعد الله مثلك في بدو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Caros irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam bem-vindos a mais uma aula de fiqh al-islami. Ainda estamos a falar sobre o Hajj, estamos no capítulo do Hajj e hoje vamos ver uma matéria que é extremamente importante neste capítulo de Hajj. A matéria é a seguinte: Mawaqitul Hajj wal Umrah. Iremos falar sobre Mawaqit. Isto pode ser uma palavra, uma novidade, uma palavra nova. Mawaqit, havemos de definir o que é isso de Mawaqit, mas indo já falar sobre esta palavra Mawaqit, dizer que são limites periódicos e também lugares. Se nós ouvirmos Mawaqit ou Miqat, quando formos a falar de Hajj, havemos de sempre repetir esta palavra, Miqat ou Mawaqit. Mawaqit é plural, Miqat é singular. Significa limites, e esses limites são de dois tipos: limites periódicos e também lugares. De Hajj, assim como Umrah. Já Miqat, no sentido linguístico, huwa al-hadd. Al-miqatu lughatan huwa al-hadd. Miqat, no sentido linguístico, significa limite. Limite. Wa shar'an, e a definição de Miqat, no sentido restrito da Sharia, huwa mawdi'u al-ibada aw zamanuha, fatanqasimu al-mawaqitu ila zamaniya wa makaniya. Miqat, no sentido linguístico, no sentido restrito da Sharia, são locais de adoração ou seu período. Huwa mawdi'u al-ibada aw zamanuha. São locais de adoração ou seu período. Cada adoração, existem aqueles tipos de adoração que tem um local próprio e tem um período próprio. Então, este local é Miqat desta adoração. E esse período também é Miqat desta adoração. Então, são locais de adoração ou seu período. Se nós formos, por exemplo, a dar um exemplo, o Miqat do jejum obrigatório. Qual é o Miqat do jejum obrigatório? Aquele jejum que é pilar do Islã. Qual é o seu Miqat? Qual é o seu período, em outras palavras? Vamos dizer, é o mês de Ramadã. Então, quando chega o mês de Ramadã, já entrou o Miqat, o período do jejum obrigatório, aquele que é pilar do Islã. Não vamos observar o jejum obrigatório, neste caso, o Ramadã, no outro mês, a não ser que tenha uma justificação válida. Então, Miqat, o termo Miqat são locais de adoração e seu período. Existem tipos de adoração que precisam de um determinado tempo. O Salat al-Dhuhr tem seu Miqat, seu período. O Salat al-Asr tem seu Miqat. Cada Salat obrigatório tem seu Miqat.
E فتنقسم المواقيت إلى زمانية ومكانية. Assim como acabamos de referenciar, os mawaqit, caros irmãos, os limites dividem-se em zamania, periódicos, e makania, limites de lugares. Já أما المواقيت الزمانية للحج والعمرة, quanto aos limites periódicos, zamania, للحج para o hajj e umra, quais são os limites periódicos? Para o hajj e umra, quais são? فالعمرة, vamos começar com a umra. يجوز أداؤها في جميع أوقات السنة. Quanto ao umra, caros irmãos, é permitido realizar em toda época do ano. Umra é permitido realizar em toda época do ano. Para dizer que este é o miqat de umra, miqat periódico e não de lugar. A pessoa pode fazer umra, realizar umra em toda época do ano. Não temos um mês que diz que este mês é proibido fazer umra. Ou só umra tem que ser feito nesta semana. Então, em toda época do ano serve para se realizar o umra. Este é o período ou é o limite periódico, o miqat periódico do umra. وأما الحج فله أشهر معلومات لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها لقوله تعالى الحج أشهر معلومات وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. Já quanto ao hajj, caros irmãos, o hajj será que é feito em toda a época do ano, assim como a umra? Qual é o seu período? Qual é o seu miqat periódico do hajj? Quanto ao hajj, tem meses determinados. O hajj, caros irmãos, tem meses determinados. Significa que o hajj não é realizado em toda época do ano. Não é como a umra, que é realizado em toda época do ano. E nada dentre as ações de hajj são válidas, exceto dentro destes meses. Se nós formos a praticar ações relacionadas ao hajj noutros meses, fora dos meses que foram determinados, essas ações não terão validade. Porque estamos a realizar fora do seu miqat periódico. Foram determinados meses, foram determinados momentos para a realização dos rituais de hajj. Então, nada dentre os rituais de hajj é válido se for feito num outro mês, fora dos meses determinados. Conforme Allah subhanahu wa ta'ala disse no sagrado Al-Quran, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. A peregrinação se faz em meses determinados. O Hajj se realiza em meses determinados. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. O Hajj se realiza em meses determinados. Quais são esses meses determinados em que o Hajj deve ser realizado dentro dele? Todo o pacote do Hajj, todos os rituais do Hajj devem ser realizados dentro desses meses determinados. Quais são esses meses? Os tais meses, caros irmãos, são o mês de Shawwal,
o mês de Dhul-Qa'da, aqui Dhul-Qa'da pode dizer Dhul-Qa'da também, com kasra. O mês de Dhul-Qa'da e o mês de Dhul-Hijjah. O mês de Dhul-Hijjah, que é o derradeiro mês, o próprio mês já do Hajj. Mas isto é um processo, significa a pessoa pode efetuar algo relacionado ao Hajj no mês de Shawwal, começa com os preparativos, começa tudo, no mês de Dhul-Qa'da e o próprio já mês de Dhul-Hijjah. O mês de Dhul-Hijjah. Por isso Allah disse Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Significa, eu posso me preparar, sair daqui para Meca no mês de Shawwal, fazer uma parte dos rituais do Hajj e ficar à espera lá já do próprio dia do Hajj, dia de Arafah, que é o dia 9 de Dhul-Hijjah. Posso, mas comecei o processo no mês de Shawwal. Fiquei em Meca à espera até entrar o mês de Dhul-Qa'da, acabou, quando estou em Meca ainda, entrou o próprio mês de Dhul-Hijjah, que é a primeira dezena, são os dias derradeiros do Hajj, e fiz o Hajj. Completei em 3 meses. Comecei com o processo no mês de Shawwal, no mês de Dhul-Qa'da, no mês do Dhul-Hijjah, fui já confirmar os tais rituais de Hajj. E a pessoa também pode deixar tudo para o mês de Dhul-Hijjah. Dhul-Hijjah. Começar com o processo todo no próprio mês de Dhul-Hijjah, logo que entrar. Ou posso começar com os preparativos no mês de Shawwal, no mês de Dhul-Qa'da. Posso começar, dar início com os rituais de Hajj. Importante, dentro desses 3 meses é permitido a pessoa dar início com os rituais de Hajj, que são os meses de Shawwal, Dhul-Qa'da e Dhul-Hijjah. Estes são os miqats periódicos. Agora, vamos já no mawaqit, a mawaqit, assim como vem aqui, al-makaniya, lil-hajj wal-umra, os limites de lugares, makaniya, os limites de lugares, makaniya, para o hajj e umra. فهي الحدود التي لا يجوز للحاج والمعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام. O que é isso de limites de lugares? O que é que nós percebemos quando vimos mawaqit makaniya? Mawaqit zamaniya já explicamos. Limites periódicos. Agora, limites de lugares, o que é isso? فهي الحدود التي لا يجوز للحاج والمعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام. São os limites, caros irmãos, que aquele que pretende fazer o Hajj, que é o peregrino, são os limites que o peregrino ou aquele que pretende fazer o Umrah, o Mu'tamir. Nós temos peregrino, que é Al-Hajj wal-Mu'tamir. Al-Hajj wal-Mu'tamir. Aquele que pretende fazer a Hajj chama-se Al-Hajj. Aquele que faz a Umrah chama-se Al-Mu'tamir. Então, estes dois, quem pretende fazer a Hajj ou quem pretende realizar o Umrah, são aqueles lugares que não é permitido atravessar, exceto com a intenção de Ihram. Exceto com a intenção de Ihram. Existem lá limites. A pessoa não deve ultrapassar aqueles limites, lugares que foram delimitados, que foram especificados.
foram determinados. Existem lugares que a pessoa não deve ultrapassar, senão enquanto já fez a intenção de ihram. E esta intenção de ihram é acompanhada do traje de ihram. Aquele traje, aquela roupa específica para realizar o Hajj ou o Umrah. Vamos parar aqui um pouco para explicarmos. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam, caros irmãos, disse: Innama al-a'malu bin-niyat. Innama al-a'malu bin-niyat. As ações serão de acordo com as intenções. Salat, tudo. E o lugar da intenção, caros irmãos, é o coração. A pessoa não deve tirar. E neste caso, quando a pessoa vai fazer Hajj ou Umrah, Umrah é toda a época. Hajj são aqueles limites periódicos que acabamos de dizer, aqueles 3 meses. Existem limites de lugares em que a pessoa não deve ultrapassar senão depois de ter feito a intenção. Ali é proibido ultrapassar sem fazer a intenção, para aquele que pretende realizar o Hajj ou a Umrah. Esses são mawaqit makaniya. A pessoa faz o niya de fazer Hajj ali naquele lugar. Não deve ultrapassar sem fazer. A pessoa faz o niya de fazer Umrah naquele lugar também. É proibido ultrapassar sem fazer essa intenção. E esta intenção é acompanhada de um tipo de traje, um tipo de roupa, aquela que é um tipo de roupa branca, aquele vestuário que os que fazem os peregrinos vestem. Naquele lugar, a pessoa tem que usar, tem que pôr aquela roupa naquele lugar. Então, são 2 coisas que a pessoa faz. Não deve ultrapassar aquele limite, aquele lugar, sem fazer a intenção. E não deve ultrapassar aquele lugar sem pôr aquela roupa branca, aqueles pedaços de panos que o peregrino veste naquele lugar. São esses limites, mawaqit makaniya. Então, a pessoa faz intenção, um tipo de intenção. Do mesmo jeito, quando nós queremos fazer salat, fazemos intenção e dizemos Allahu Akbar. Significa, já entrei no salat. Aquele chama-se takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Aqui também a pessoa faz intenção no coração, depois diz Labbaik Allahumma hajjan ou Labbaik Allahumma umratan. Isto significa, já entrei no Hajj. A partir de já comecei com os rituais, oficialmente já comecei com os rituais de Hajj, naqueles lugares. وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. E quem delimitou isso foi o próprio Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quem definiu esses limites, esses lugares, é o Nabi sallallahu alaihi wasallam. De acordo ou conforme este hadith relatado por Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ele diz o seguinte, que o Nabi sallallahu alaihi wasallam esclareceu através o Nabi sallallahu alaihi wasallam, neste caso, traçou limites de lugares para os moradores de Medina, Dhul Hulayfa. Disse para os moradores de Medina, aqueles que querem fazer Hajj em Meca e saem da Medina, então o lugar para fazer a intenção, o lugar para pôr aquele traje, ou fazer a intenção de ihram,
fazer a intenção de Hajj, fazer a intenção de Umrah é um lugar chamado Dhul Hulayfa. É um lugar chamado Dhul Hulayfa. Para quem já viveu em Medina, conhece muito bem este lugar. Então, os que saem de Medina para ir fazer Hajj, para ir fazer Umrah, a intenção tem feito em Dhul Hulayfa. Não é para ultrapassar Dhul Hulayfa sem que tenha feito a intenção. Dhul Hulayfa. Depois, Wali Ahli Sham al-Juhfa. E para os moradores de Sham, o Nabi sallallahu alaihi wasallam traçou al-Juhfa. Sham, atual Síria. Aquela zona toda. O Nabi sallallahu alaihi wasallam traçou um lugar chamado Juhfa. É um lugar também conhecido. Os que saem daquela área de Sham, lá na Síria, todos, não devem ultrapassar Juhfa para os que vão fazer Umrah, para os que vão fazer Hajj, sem fazer a intenção. Para os moradores de Najd, e Wali Ahli Najd, Qarnul Manazil. Para os moradores de Najd, o Nabi sallallahu alaihi wasallam traçou Qarnul Manazil, um lugar, uma zona chamada Qarnul Manazil. Não devem ultrapassar Qarnul Manazil sem intenção. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam, Wali Ahli Yemen, Yalamlam, o Nabi traçou para os moradores de Yemen um lugar chamado Yalamlam. Quem sai de Yemen não deve ultrapassar Yalamlam sem fazer a intenção, para aquele que pretende fazer Hajj e Umrah. E Wali Ahli Yemen Yalamlam, Hunna lahunna, Waliman ata alayhinna min ghayri ahlihinna mimman arada al-hajja wal-umrata. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse o seguinte, esclareceu o seguinte, depois de ter traçado esses limites, o Nabi disse o seguinte: estes limites de lugares que acabei de traçar são para eles, os moradores, residentes, aqueles que vivem perto dali, e para aqueles que vierem através deles, que não sejam moradores e residentes, mas que pretendam fazer ou realizar o Hajj e o Umrah. Caros irmãos, o Nabi disse: Hunna lahunna, waliman ata alayhinna min ghayri ahlihinna mimman arada al-hajja wal-umrata. E esses lugares que acabei de traçar é para os seus moradores, aqueles que são residentes ali, nos arredores, ou que residem naquele lugar. E quem pretende, é para também aqueles que não residem ali, mas que pretendem fazer o Hajj ou Umrah, pretendem realizar o Hajj ou Umrah, que passem por aqueles limites, que passem por aqueles lugares. Eu, por exemplo, não sou residente de Medina, mas quando vou ao Hajj, vou passar em Medina. Aí tenho que fazer aonde? A intenção ali, Dhul Hulayfa, que é o miqat, o limite dos moradores, dos residentes de Medina. Eu, por exemplo, sou moçambicano, pretendo realizar o Hajj, pretendo realizar o Umrah. Não sou residente de Yemen, mas quando vou realizar o Hajj ou Umrah, vou passar por Yemen. É de ver qual é o miqat, onde é que os residentes de Yemen fazem intenção. Qual é o limite que o Nabi traçou? Aí vamos ver que é Alamlam. Por isso o Nabi disse: Waliman ata ilayhinna, waliman ata alayhinna min ghayri ahlihinna mimman arada al-hajja wal-umrah. Esses limites é para os seus residentes e para aqueles que passar por aqueles lugares que sejam vientes, que não sejam residentes, mas que pretendem realizar o Hajj e o Umrah.
Depois o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: se não pertencer a nenhum desses lugares, se não pertencer a nenhum desses miqates, desses limites, então intenciona seu ihram no seu povoado. Intenciona seu ihram no seu povoado. Bem como os moradores de Meca fazem o seu ihram. Quando se diz ihram, é a intenção. Fazem a sua intenção para iniciar o ritual de Hajj, aonde? Lá mesmo em Meca. Então, se eu não vou passar em nenhum desses limites, aí tenho que fazer a intenção dali onde eu estou a sair. Se não vou passar por nenhum desses limites. Então, se eu tenho a intenção de passar por um desses limites que o Nabi sallallahu alaihi wasallam traçou, o melhor é fazer a intenção naqueles limites. Se não vou passar em nenhum desses limites, como por exemplo os que estão lá dentro de Meca, fazem intenção nas suas residências. Nas suas residências. Porque eles já estão lá em Meca, a viver lá. Não vão passar em nenhum desses lugares, em nenhum desses limites. Então, o assunto está bem claro, está bem facilitado. Se eu não vou passar em nenhum desses limites, então onde é que vou passar? Eu vou fazer a intenção. Onde é que vou fazer o ihram? Min haythu ansha'a. Tenho que fazer a intenção, tenho que fazer o ihram dali no meu local de residência. No meu local de residência. Este hadith, muttafaqun alayhi, consta dos registros de Imam al-Bukhari, assim como Muslim, rahimahumallah. É um hadith autêntico. فمن تعدى هذه المواقيت بدون إحرام وجب عليه الرجوع إليها إن أمكن وإن لم يتمكن من الرجوع فعليه فدية وهي شاة يذبحها في مكة ويوزعها على مساكين الحرم على مساكين الحرم. Caros irmãos, aquele que atravessar, aquele que ultrapassar esses lugares, esses mawaqites que foram traçados pelo Nabi sallallahu alaihi wasallam, sem fazer a intenção, estou a ir fazer Hajj, se calhar dormir ou alguma coisa, passamos ali sem me aperceber. Fui me aperceber depois de ter ultrapassado os limites. Quero fazer Hajj, quero fazer Umrah. O melhor, caros irmãos, se for possível, é melhor voltar. Tem que regressar, ir fazer ihram e novamente partir. Se não for possível, se não puder voltar, o que a pessoa deve fazer? Deverá cumprir o fidya, compensação. Fidya. Isso não é multa, é fidya. Alguns dizem multa, não é nada de multa, é fidya, compensação. Uma vez que eu já ultrapassei, sem fazer, eu tinha que fazer no limite, não fiz, então tenho que fazer e não pude voltar. A pessoa não conseguiu voltar porque já havia percorrido uma distância muito grande. A pessoa deve cumprir o fidya, a compensação. Qual é essa compensação? Consiste em sacrificar. A compensação ou o fidya consiste em sacrificar um carneiro lá em Meca, quando a pessoa chegar. Tem que sacrificar um carneiro lá mesmo em Meca e distribuir para os pobres do haram. Ali em Meca tem pessoas necessitadas. Lá em Meca a pessoa vai sacrificar um carneiro e distribuir para os pobres do haram. Aquelas nas proximidades da mesquita sagrada, do Masjid al-Haram. Tem lá necessidade, aqueles pedintes, mendigos, a pessoa distribui para aqueles, e aí é a compensação por ter a pessoa ter ultrapassado
os limites sem fazer o nia, sem fazer a intenção, sabendo que ia fazer umra ou então fazer hajj. أما من كانت منازلهم دون المواقيت فإنهم يحرمون من أماكنهم لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. Já, caros irmãos, aqueles que não pertencem a esses mawaqits devem intencionar o ihram, ou aqueles que vivem depois dos limites. Aqueles que vivem depois desses limites, onde é que devem intencionar, devem fazer o ihram deles a partir do local que eles se encontram. A partir do local que eles se encontram, conforme o hadith o hadith anterior que acabamos de citar, onde o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Wa man kana duna dhalik fa min haythu ansha'a." Se não pertencer a nenhum desses mawaqits, a nenhum desses limites, intenciona seu ihram no seu povoado, no seu local de residência. Nós, caros irmãos, o termo ihram, muitos dizem que ihram nós pensamos que ihram é aquela roupa branca. E aquela roupa branca é somente para os homens. As mulheres, elas, quando estão a fazer umrah, estão a fazer hajj, vestem-se normalmente, o seu vestuário normal. Aquele vestuário, aqueles 2 pedaços de tecidos, é somente para os homens. As mulheres fazem hajj assim no seu vestuário normal. Ihram é a intenção. E essa intenção, caros irmãos, deve ser acompanhada de por um tipo de vestuário, que é aquele pano branco. Este é o assunto, caros irmãos, de miqat, ou seja, mawaqit. Vamos recapitular aqui. Dissemos que o termo miqat significa limite, e esses limites são de 2 tipos. Limites periódicos, são momentos, são meses que foram estipulados para se realizar o hajj. E quanto ao umrah, dissemos que pode se fazer em toda a época do ano. Serve, todo mês serve para se fazer o umrah. Mas o hajj há um tempo estipulado, existem meses determinados, que são os meses de Shawwal, mês de Dhul Qa'dah e também mês de Dhul Hijjah, ou se quisermos a primeira dezena de Dhul Hijjah. Esses são os limites periódicos do Hajj. E existem também lugares que foram traçados, que foram determinados para quem pretende fazer umrah. Para quem pretende fazer hajj, não deve ultrapassar esses lugares sem ihram, sem intenção. Caso a pessoa ultrapasse sem ihram, sem intenção, aí a pessoa deve pagar o fidya, que é matar ou degolar um carneiro e distribuir aos pobres das extremidades dali de Masjid al-Haram. Então, são esses os limites. E explicamos que o Nabi sallallahu alaihi wasallam foi ele quem traçou esses limites para os residentes de Medina, para os residentes de Sham, para os residentes de Najd, para os residentes de Yemen. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que esses são para os moradores desses lugares. E aqueles que passam por aqueles lugares que pretendem realizar o Hajj e Umrah. Para aquele que vive em Meca ou vive depois desses limites, desses lugares, deve fazer a intenção min haythu ansha, no seu povoado. Estas são alguns esclarecimentos sobre o miqat. Vamos ver
um outro assunto relacionado com o Hajj, caros irmãos. في أركان الحج وواجباته وفي هذا الباب يوجد فيه مسائل. Havemos de ver, caros irmãos, sobre os pilares e obrigações de Hajj. Os pilares e obrigações de Hajj. O Hajj tem seus pilares, assim como o Salat tem seus pilares, assim como o jejum tem seus pilares, o Zakat tem seus pilares. O Hajj também tem seus pilares. Arkanul Hajj arba'atun. Quais são os pilares do Hajj, caros irmãos? Os pilares do Hajj, primeiro, em termos de quantidade, quantos são? São 4. Quais são? São os seguintes. Em termos de quantidade, em termos numéricos, o pilar, o Hajj tem 4 pilares. Agora vamos de ver já quais são esses pilares do Hajj. Primeiro, temos al-Ihram. وهو نية الحج وقصده لأن الحج عبادة محضة فلا يصح بغير نية بإجماع المسلمين. Caros irmãos, Ihram. Ihram é a intenção do Hajj e seu propósito. Ihram é um dos pilares do Hajj. É o primeiro pilar do Hajj, a intenção. Aqui a intenção no Hajj chama-se Ihram. Por isso, o takbir no Salat nós dissemos Takbiratul Ihram. O takbir da intenção. Significa, já intencionei Salat, Allahu Akbar, já entrei no Salat, já estou no Salat. Já não podemos falar, nem podemos falar com a pessoa que está no Salat, porque ele já mostrou que já intencionou o Salat. Enquanto ele não revelar que já entrou no Salat, como é que vai revelar que já entrou no Salat? Com Takbiratul Ihram. Por isso, aquele primeiro é pilar. Chama-se Takbiratul Ihram. O takbir que faz entrar a pessoa no Salat. Al-Ihram huwa niyatul Hajj wa qasduhu. Ihram é a intenção do Hajj e seu propósito. لأن الحج عبادة محضة فلا يصح بغير نية بإجماع المسلمين. Porque, caros irmãos, o Hajj é uma adoração absoluta. O Hajj é uma adoração absoluta. Não é válido sem a intenção. O Hajj não é válido sem a intenção. E isso é por unanimidade dos muçulmanos. É por unanimidade dos muçulmanos. Todos os muçulmanos estão unânimes que o Hajj não é válido sem intenção. Temos que intencionar, fazer Hajj. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. E a origem nisso, o que nos faz dizer que, o que nos faz declarar que o Ihram, o Niyya, é um pilar do Hajj. A origem nisso é o dito, é o hadith do Nabi alayhi salatu wassalam, onde ele disse: por certo, as ações são recompensadas segundo as intenções. Este é muttafaqun alayhi. É um hadith que vimos muito. Alhamdulillah. Wa-niyatu mahalluha al-qalb. Caros irmãos, e o lugar da intenção é no coração. O lugar da intenção é no coração. Nós não vamos falar, não vamos intencionar com a língua. Não. O lugar da intenção é no coração.
E depois da pessoa intencionar, já vai pronunciar. A pessoa, depois de intencionar, vai pronunciar. O que se pronuncia não é a intenção no Hajj. Não podemos pensar que no Hajj a intenção pronuncia-se. Não. A intenção, o lugar é no coração. Só que a pessoa já declara, mostra às pessoas que eu já estou no Hajj. Com algumas palavras. O exemplo disso é no Salat. A pessoa intenciona Salat no coração. Depois já vai mostrar às pessoas. Vai informar as pessoas, nem mostrar. A pessoa vai informar as pessoas que, irmãos, eu já estou no Salat. Com o quê? Com o Takbiratul Ihram. Dizendo Allahu Akbar. Mas intencionou no coração, depois já informou as pessoas que eu já estou no Salat. والنية محلها القلب لكن الأفضل في الحج النطق بها معينا النسك الذي نواه لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. E temos o segundo pilar. O segundo pilar, al-wuqufu bi-Arafa. A parada no Arafa. Parada no Arafa. A permanência no Arafa. Permanecer no Arafa. Wa huwa ruknun bil ijma'. A permanência ou a parada no Arafa é um pilar, caros irmãos, por unanimidade, por consenso. Temos ودليله قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والحاكم. E o Sheikh Al-Albani considera este hadith como hadith, quer dizer, ele classifica este hadith como hadith autêntico. A parada no Arafa. Por que a parada no Arafa é pilar? Porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: o Hajj é a parada no Arafa. O Hajj é Arafa. O Hajj é permanecer no Arafa. É um momento crucial. A parada no Arafa, do Hajj. É um pilar muito importante. A pessoa faz e não para no Arafa, então o Hajj não é válido. De acordo com... Porque a pessoa deixou aquilo que é pilar do Hajj. الوقوف بعرفة وهو ركن بالإجماع ودليله قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة ووقت الوقوف من بعد الزوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. E o período da parada no Arafa, quando é que começa, quando é que termina? O dia de Arafa. A parada em si. Quando é que começa e quando é que termina? A parada no Arafa, caros irmãos, é após o Zawal do dia de Arafa até a aparição da aurora no dia 10 de Dhul Hijjah, que é Yawm Nahr. A parada no Arafa começa no próprio dia de Arafa, após o Zawal. Zawal. Após o Zawal. Significa após meio-dia do dia de Arafa. Quando o sol atingir o Zawal meridiano. Começa a parada no Arafa. Quando é que termina? Termina após, neste caso, a aparição da aurora no dia de Eid, que é o dia 10 de Dhul Hijjah, que é conhecido como Yawm al-Nahr. Yawm al-Nahr. Começa na hora do Zawal, do próprio dia de Arafa, que é dia 9 de Dhul Hijjah, a parada de Arafa, e termina dia seguinte após o Al-Fajr. Quando diz após o Al-Fajr, não é o Salat.
após a aparição do tempo de Al-Fajr. Não o Salat Al-Fajr. Porque o Salat Al-Fajr é feito na hora de Al-Fajr. Tá. Logo que aparecer, que concretizar-se, confirmar-se a aparição do Fajr, o tempo de Fajr, a entrada, aí termina a parada no Arafah, caros irmãos. Termina a parada no Arafah. Então, inshallah, iremos dar continuidade na próxima aula. Terminamos por aqui. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو عذب من الكلم. إن كان أحببت بعد الله مثلك فيه